Do jeito que você pode, você está orando, então você já está ajudando. Quero agradecer a cada pessoa que orou por Portugal, orou por Moçambique. E nós temos um grupo no WhatsApp, se você quiser participar desse grupo, que é o grupo de intercessores por Portugal. Pela família pastoral que está ali e por aquela igreja que está crescendo e por aquela igreja que quer avançar e conquistar aquela nação. Portugal tem apenas 10 milhões de habitantes. Irmãos, é muito fácil para alcançar. É ou não é fácil? É ou não é? Irmãos, se nós orarmos, se nós pregarmos, se nós permanecermos, se você estiver junto, nós vamos alcançar aquela nação completamente para o Senhor. Diga amém, irmãos. No nome de Jesus. 10 milhões de pessoas. Sabe quantos tem no Brasil? 210 milhões. Portugal é só 10 milhões. Então nós estamos ali com aquela igreja querendo avançar. Queremos, gratos pelo que o Senhor já fez ali, está fazendo a igreja consolidada. Temos 2 casal de pastores ali para apoiar, que foram chegando, discipulados ali, estão servindo a igreja hoje. E foi que deu possibilidade para a gente poder estar aqui de férias por 45 dias. Esses pastores estão ali. E hoje nós temos uma equipe de pessoas das boas-vindas, da intercessão, do ministério de louvor. Para quem chegou ali, que era só 3 cantando de manhã, de tarde, de noite, orando de manhã, de tarde, de noite. Agora o nosso coração se alegra em ver um grupo de pessoas que está chegando. Isso é favor de Deus, isso é graça de Deus. Porque naquele lugar é um lugar desafiador. Os céus são céus de bronze, 100 vezes mais difícil do que a África. Tem muitas pessoas que pensam que a África é o lugar mais difícil, e não é. Eu estou aqui porque eu vivenciei essa experiência dos 2 lugares. Na África tem aquele pacto com os vudus, tem o pacto com a bruxaria, mas tem também um povo que ora muito, e tem um povo também que quer muita presença de Deus, e fica aquela coisa equilibrada. Na Europa o desafio já é maior. As pessoas não creem em Deus. Você não pode ir para um lugar daquele se Deus não mandar. A maioria dos brasileiros que foram para lá para tentar ganhar vida, se era crente, desviaram. Diga misericórdia. Misericórdia. Nós estamos agora indo a eles e trazendo de volta para o Senhor. E muitos estão se posicionando novamente. Homens de Deus, mulheres de Deus. Poderia citar aqui alguns que depois que se posicionaram, Deus voltou a usar novamente. Mas saiu do Brasil, chegou lá, desviou. Primeiro porque lá se trabalha todo dia, não tem folga na Europa. Todo dia trabalha, a única folga é dia 1 de janeiro. Trabalha-se 12, 13 horas facilmente. Quem pensa que se trabalha muito aqui no Brasil, você precisa ir para lá. Folga rotativa. A pessoa só tem um dia de folga e ela quer dormir até 6 horas da tarde, lavar a roupa dela, pagar as contas. Como é que ela chega na igreja? Você sabe como é que ela chega? Cansado. Você diz, levanta a mão, ele levanta só mesmo pela misericórdia de Deus. Mas o Senhor está mudando essa realidade. Amém, irmão? O Senhor está mudando essa realidade. Os irmãos estão deixando de trabalhar 7 dias. Nós temos dito ali, nem Deus trabalha 7 dias. É pecado trabalhar 7 dias. Trabalhe 6. E nós estamos orando agora para trabalhar só 5. Para que ele possa ir um para o culto e o outro ele participar de um treinamento. Porque nós queremos que ele seja um missionário ali. Amém, irmãos? Seja um missionário. Nós queremos que os missionários sejam levantados a partir de Portugal. Até porque o custo é menor, as despesas são menores e ele já está lá. Então ele já tem um documento para morar ali. Então se Deus trouxer alguém do Brasil para lá, nós aceitamos. Obedecemos as palavras. Mas nós estamos crendo que a partir dali, Deus vai levantar muitos que estavam frios. É uma igreja de maioria brasileira, mas tem muitos portugueses e também africanos. É um grupo de pessoas mista, né? Uma boa parte é brasileiros, é uma igreja brasileira, mas que tem portugueses, africanos, já foram de outras nações, de outros países da Europa, participando ali. Então, que Deus possa continuar abençoando essa igreja com seu envolvimento missionário, com a sua dedicação missionária. O pastor Lucas Farias, que já foi em Portugal, já foi em Moçambique, e eu quero convidar ele agora para ir em Portugal e levar alguém daqui, ó. Porque Deus não escolhe, irmãos, Deus não escolhe. Não tem essa de Deus é brasileiro. É mentira quem fala isso. Deus não é brasileiro, Deus não é de Moçambique, Deus não é de Portugal. Deus é de todos os povos. Diga amém, irmãos. Deus é de todos os povos. Ele é de todos aqueles que o buscam. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, irmãos? Então eu quero que essa igreja seja parceira de Portugal. Você sabe muito bem, você conhece a Bíblia. Há muito tempo atrás o Senhor disse a Paulo, passa a Europa e ajuda-nos. Quando ele disse passa a Macedônia, não vai para a Ásia, não vai não sei para onde, mas vai para a Europa. A Macedônia é na Europa.
Você conhece Atos 16? Ele teve um sonho de noite, um varão dizendo: passa para a Europa e ajuda-nos. E tem muitas pessoas que têm bloqueio porque acham que o europeu não precisa como brasileiro, precisa como africano. A gente precisa quebrar esses preconceitos, porque eles querem atrapalhar o avanço da obra de Deus. Para Deus não há acepção de pessoas. Amém, irmão? Você tem esse entendimento? Então, se você tem uma palavra, eu vou falar sobre isso hoje aqui. Se você tem uma palavra para Portugal, Deus já falou ao seu coração, você pode participar aí de uma caravana para ir a Portugal, ajudar no reencontro. Vamos ter reencontro agora em maio de 2022. Primeira coisa, ter um passaporte. Amém? Ter o passaporte, falar com o pastor Lucas Farias. Eu quero convidar vocês. Já vai um grupo de pessoas, já tem ido, amém, irmão? Já tem ido um grupo de pessoas a Portugal. E eu quero convidar você, se você quer ir, tem uma palavra, crê que Deus pode abrir as portas financeiras. Se você crê, Deus vai abrir uma porta financeira para você. Diga amém, irmãos? No nome de Jesus, eu quero ver vocês ali, declarando, primeiro orando por nós, orando por Portugal. No nome de Jesus, eu quero fazer uma aliança aqui com o pastor Lucas Farias para colocar Portugal nesse propósito, irmãos. Queremos chegar ali e abrir mais uma igreja. Quem crê que essa próxima igreja é possível? Em nome de Jesus. Queremos ir para o norte de Portugal. Estamos em Lisboa, que é a capital. Queremos ir para o norte, a cidade do Porto. E queremos atravessar e ir para a Espanha. Irmãos, esses lugares é um deserto espiritual. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua oração. Amém, irmãos? Queremos iniciar essa próxima igreja confiado naquilo que a palavra de Deus diz em Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É nós que estamos com os pés batendo na porta dizendo: vai cair, vai cair, vai cair mesmo. A igreja está avançando, como diz aquele hino batista que nós adorávamos lá atrás: ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor. Quem crê nisso, irmãos? Ninguém detém. As pessoas vão se converter porque nós estamos num só propósito. Você pregando aqui, eu pregando lá, e nós vamos fazer isso até a volta de Cristo. Amém, irmãos? Como diz o nosso amigo pastor Aleph Mendes, só temos uma vida para queimar, e ela vai queimar por Jesus. Amém, irmãos? Coloque a sua vida. Fique de pé, eu quero orar por você. Vamos orar para começar aqui a ministrar. Em nome de Jesus. Obrigado aqui pelo tradutor, amém? Pelo intérprete. Amém, irmãos? Vamos orar para que a palavra de Deus visite o teu espírito. Se você pode, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Nós não podemos falar de chamado de Deus e nos sentimos ainda frios, indiferentes. Eu queria falar sobre o chamado de Deus. Eu queria falar sobre a trajetória de um chamado, de uma pessoa que recebeu uma palavra de Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Esse culto pode ser o teu culto. Aquele culto que vai servir como arranque. Aquele culto que pode ser como uma arrancada, um ponto de partida, um divisor de águas. E você precisa abrir o seu coração. Quando você abre o seu coração, o Senhor encontra legalidade para agir. Abra o seu coração aí. Diga: Senhor, eu creio no teu chamado da minha vida. Eu creio no teu propósito. No nome de Jesus, diga: Senhor, eu quero estar como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que sentiram que o seu coração estava queimando quando Jesus estava compartilhando as Escrituras. No nome de Jesus, deixa queimar. Deixa queimar o teu coração nessa noite. Deixa queimar. A presença de Deus não está longe. Aprenda isso. Deus não pode estar mais perto do que Ele já está. Ele está dentro de você. Você precisa mudar a forma como você crê. Deus não está longe. Ele não pode estar mais perto. Ele está amalgamado com o teu espírito. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. Você já pode orar em outras línguas. Deixa queimar nessa noite. No nome de Jesus, se você se sentir que não está fluindo, comece a orar, que vai começar a fluir. Vai começar a fluir. Deus tem uma palavra para a tua vida hoje.
Xarabacantere lamasudere becantara lamas. Xarabacanturiande quetara labacei. Xarabacanturianda labas. Diga: Senhor, eu sou teu filho. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Nessa noite nós adoramos dizendo: Ele me ama. Eu quero dizer para você, essa palavra é poderosa. Quando estávamos cantando essa canção, eu lembrei que a Santa Ceia, que é um mandamento do Senhor, uma ordenança do Senhor, é para que a gente nunca esqueça que Ele nos ama. E é um amor de cruz. E nós somos o motivo da cruz. Eu e você somos o motivo da cruz. E Ele diz: vocês não podem esquecer nunca, nunca, nunca que eu amo vocês. Recebe essa palavra no teu coração. Ele me ama, Ele me ama. Pagou o mais alto preço por mim. Ele tem um propósito comigo. Deixa essa palavra queimar no teu coração nessa noite. Deixa essa palavra queimar. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, eu oro para que esse fogo do Senhor, se manifeste nessa noite em cada coração. Cada coração nessa noite receba desse fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo nessa noite. Nós invocamos esse fogo nesse lugar, fogo do Espírito Santo, derretendo todo o gelo. No nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, ministre no Espírito. No Espírito, é no Espírito que eu quero, Senhor, que essa palavra entre. Eu declaro cada coração aqui, Senhor Deus, tocado, transformado pelo teu próprio poder. Nós declaramos esse lugar cercado pela tua glória, cercado pelo teu fogo. Em nome de Jesus eu declaro: nenhuma pessoa voltando para casa da mesma forma. A tua palavra não voltará vazia, vai cumprir o propósito para o qual vai ser ministrada. Eu declaro pessoas aqui entendendo o propósito do Senhor, o chamado do Senhor. Eu declaro olhos espirituais abertos, pelo poder do nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Você pode sentar. Pega a sua Bíblia. Queria que você fosse comigo ao Salmo 78. Até o versículo que nós vamos ler é o versículo 70. O Salmo grande. Só perde para o Salmo 119, parece. Eu quero ler o Salmo 78, do 70 ao 71. Meus irmãos, eu quero falar sobre essa jornada que nós temos que caminhar e trilhar desde o dia que nós recebemos uma palavra profética de Deus. Tem uma palavra que eu carrego no meu coração. Escuta aqui, olha para mim. Todos nós, sem exceção, nenhum aqui está de fora dessa palavra. Todos estão dentro, escute isso. Todos, em algum momento, Deus já liberou uma palavra específica para a tua vida. Ok? É sobre isso que eu quero falar. Palavras específicas que Deus libera para as nossas vidas e como elas são importantes. Eu estou muito convicto que é isso que traz sentido para a vida. É isso que traz realização. Saber qual é a palavra que Deus tem para a minha vida e viver ela. E eu sei que estou diante de uma plateia que tem palavras de Deus sobre a sua vida. Diga amém, irmãos. E há uma jornada, desde o dia que Deus libera a palavra até o dia que ela se cumpre, ok? Aqui Deus libera a palavra, mas existe uma jornada até o dia que ela chega a se cumprir. Pastor Raimundo Nonato, ele diz assim, que tudo aquilo que você já venceu, tudo aquilo que você já se libertou, você tem autoridade para ministrar aquilo. Você toma posse disso, sim ou não? Você venceu numa área? Eu já venci em muitas áreas. Uma que eu gosto de falar muito é sobre o vício do cigarro. Jesus liberta as pessoas do vício do cigarro. Se tiver alguém aqui, eu quero declarar liberto, em nome de Jesus. Jesus me libertou. Dia 6 de outubro de 1996, quando eu me converti na Igreja Batista Missionária, bem aqui do lado.
Tenho muitas boas lembranças do que Deus começou ali naquele lugar. Então, eu me sinto como um testemunho para contar. Se você está vivendo essa dificuldade, Jesus tem poder para te libertar. Foi no dia que eu me converti, eu era fumante inveterado. Fui liberto, nunca mais peguei num cigarro, até agora que eu estou falando. De 96, dia 6 de outubro, conta aí, dá 26 anos. A Bíblia diz, Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus. E eu criei nessa palavra, orei, e eu senti um dia como se uma retroescavadeira espiritual viesse sobre a minha vida e arrancasse todo o resquício maligno do fumo. E eu parei de fumar naquele dia. Você pode não só deixar de fumar, como também deixar de fazer muita coisa velha que você fazia antes. Quebrei todos os CDs da Calcinha Preta, Limão com Mel, Banda Vandaval. Tá aqui uma marreta, quebrei tudo. Toquei fogo em todas as camisas da Bad Boy. 1996. Irmãos, eu sou cria dessa cidade. Nasci aqui, lá no Hospital São Rafael, Avenida Dorival Pinheiro de Souza. E morava na rodoviária. E o Evangelho me alcançou. Depois de ter morrido muitas pessoas naquele tempo. E eu sou um sobrevivente. E o Evangelho é lindo e pode mudar as nossas vidas. Quem pode dar glória a Deus? Então quando você... Primeira coisa que o Senhor faz quando Ele tem um propósito nas nossas vidas é nos chamar para ser salvo. Primeiro, não tem como Ele profetizar um desafio missionário, pastoral, seja ele qual for, empresarial, seja que ramo for. Primeira coisa, começa Ele chamando a pessoa para ser salvo. Ele coloca alguém para nos pregar o Evangelho. Eu fugi muitas das vezes e não queria ir para a igreja coisa nenhuma. Eu mentia para as pessoas. Passa lá em casa 7 horas, eu saía 5. Por isso agora quando eu estou do outro lado, né? Eu agora digo, marca para ir 7, mas tu vai 5. Ou então tu vai 4, porque a pessoa vai fugir. Por que ela vai fugir? Porque o diabo, ele é saliente. E ele diz assim, sai daqui agora, sai. Coloca um formigão, a pessoa sai. Eu enganei as pessoas que iam me chamar para a igreja. Só que foi uma perseguição santa. E ele me pegou. Eu fiquei intertido assistindo o jogo do Campeonato Brasileiro. E não esqueci que eu tinha que sair de casa. As irmãs chegaram. E eu disse, ainda xinguei. Não posso nem te falar o xingar aqui. E aí eu tive que vestir a roupa para ir para a igreja Batista Missionária aqui perto. Mas quando eu olhei para a igreja, eu vi um quebrantamento. Eu não falei para as pessoas que estavam do meu lado. E eu disse as palavras principais, que eu acho que essas todos nós temos que falar. Eu disse assim, eu abro o meu coração para ti. Você precisa dizer essas palavras. Toda vez que você entrar aqui, você tem que dizer, eu abro o meu coração para ti. Naquele dia, a palavra veio, tocou. Comecei a chorar. Aí eu fiquei pensando, mas não estava combinado chorar. Só que não conseguia. O pastor estava falando da minha vida. E alguém falou para ele. Quem falou? Espírito Santo. Levantei a mão. E o diabo dizia, tu não vai largar. Amanhã tu já está fumando de novo. Amanhã tu já está na Broadway. Boy Júnior aqui. Foi muito tempo instrumento do cão. Andava comigo nas festas. Mas hoje é um servo de Deus. Mandava outro lá em casa. Mandavam os amigos do Boy Júnior chegar lá em casa dizendo, ontem foi boa festa demais. Tentando me seduzir. Irmãos, se deram mal. O diabo que se deu mal, eles se deram muito, foi bem. Quando eles terminaram de contar que a Broadway, pipoca dançante, eu começava a contar o meu testemunho. E eles começaram a se converter. O diabo disse assim, foge, porque o plano deu errado. Comecei a ir atrás e ganhar tudinho para Jesus. Mas ele tentou me derrubar no começo. Tem um abafa. Tem um tempo que ele chega para abafar. Porque ele sabe que se tu ficar um mês na igreja, firma, cria raiz. Então nesse um mês ele vai tentar te matar. E ainda por cima, o meu discipulador não foi lá em casa. Pegou o papel e não ia lá em casa. Eu chegava no culto e disse, olha, você não foi, hein? Estou aqui. Quer uma visita? Eu posso agora lhe visitar. Eu já comecei para visitar as pessoas.
Foi muito bom, porque foi o primeiro amor. Quem já vivenciou o primeiro amor? O primeiro amor é quando você quer vender tudo, vender os filhos, vender o carro, vender tudo e quer morar na igreja. Irmão, esse tempo é bom demais. A minha mãe dizia, minha mãe foi salva, partiu para o Senhor em 2001, mas o maligno usava muito. E dizia, vai ficar doido. Vai ficar doido. E eu, quando comecei a falar em língua estranha a primeira vez, eu disse, bem que a mãe falou, que eu ia ficar doido. Depois ela se converteu. Muitas coisas acontecem, né? Mas você está apaixonado pelo Senhor, você passa por cima de tudo isso. Não era sobre isso que eu ia falar, irmão, mas é porque eu sinto vontade, amém? E a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, ali quebra o protocolo, faz qualquer coisa, mas que a palavra se cumpra. Então primeiro Deus salva alguém, e depois Deus, quando a pessoa é salva, que agora é do lado de Jesus, que antigamente nós éramos conduzidos pelo espírito da potestade do ar. É porque ninguém nos contava, mas é verdade, a pessoa não andava pela presença de Deus. Mas Jesus vem e liberta as pessoas. Diga assim comigo, eu estou liberto, em nome de Jesus. Então depois que Deus liberta você, e agora Ele começa a te dar um destino, que nós chamamos de destino profético. E toda palavra que Deus liberar, escuta só, vai se cumprir. Vai se cumprir, toda palavra. A partir de hoje, se você não faz isso que eu estou fazendo, faz agora. Escuta só. Reúne todas as palavras que você já ouviu, que Deus falou especificamente para você. Palavra específica para você. Reúne elas. Na cultura da Nova Aliança, as pessoas usam um caderninho para anotar as palavras. Agora tem um telemóvel que, se estiver orando com alguém, numa vigília, em qualquer lugar, coloca no modo de gravar a palavra, para lembrar. Porque essas palavras é que trazem destino para a vida da pessoa. E por muito tempo eu percebi que a gente parece que deixa passar essas palavras, e não pode deixar passar essas palavras. É possível que as tuas coisas não estão dando certo, é porque você está andando na contramão das palavras que Deus já liberou para a sua vida. Você sabia disso? O segredo da felicidade está em descobrir as palavras que Deus já deu e entrar nelas. Se perceber que está aqui e a palavra está aqui, tem que fazer uma virada em direção às palavras. Você vai ver que as coisas vão começar a encaixar. Vai vir um senso de destino tremendo. Então, quando Deus nos chama, quando nos salva, Ele nos libera uma palavra específica, e essas palavras específicas, elas têm um tempo para se cumprir. Ok? Eu que estou aqui, falo disso com muita propriedade, porque o Senhor me deu muitas palavras nesse caminhar com Ele. São 25 anos, 26. Só que eu não entendia muito, eu andava muito sem esse entendimento. Aconteceu agora, depois que eu comecei a caminhar com o pastor Raimundo Nonato. E eu me lembro muito bem que no encontro de pastores e obreiros, já falei isso, eu senti que o Senhor me enxertou na unção que flui dentro do ministério da Nova Aliança. Eu estava em um outro lugar, mas quando eu me transicionei, eu entendi que o Senhor estava numa oração. Ninguém colocou a mão na minha cabeça, ninguém disse, eis que o Senhor te diz, não. Foi uma impressão no meu espírito. E eu entendi que algumas coisas que o pastor fosse falar, esse ministério fosse viver, eu ia entender. E eu comecei agora a buscar, a querer viver as palavras que Deus dá. E eu busquei agora dizer, olha, eu não vou negociar as palavras que Deus já deu, eu vou viver elas. E aí eu aprendi muito sobre o CCC e o CDL, sobre o curso de maturidade no Espírito, sobre ouvir o Espírito. Irmãos, o Senhor diz em João 10, que Ele é o nosso pastor, e nós ouvimos a sua voz, nós percebemos a voz dele. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Diga assim, eu ouço Jesus falar comigo. Nunca pense que é só algumas pessoas que ouvem. Se tiver alguém aqui que pensa que é só o pastor e a sua equipe que ouve, precisa ampliar a sua visão. Deus fala com você também. E tem muitas pessoas que pensam que Deus está longe, mas um entendimento que eu tive, Deus não pode estar mais perto do que Ele já está. Onde é que Deus está agora?
amalgamado com meu espírito. O Espírito de Deus e meu espírito fizeram uma fusão. E não há mais como desviar. É como se você vai fazer um bolo e ali você tem o leite, o trigo e o ovo. Todos estão separados antes de começar o processo de fazer o bolo. Mas depois que você começar a fazer o bolo, que pegar a tigela e quebrar o ovo, colocar dentro do trigo e colocar o leite e mexer, agora diz assim: me dá meu ovo de volta. Tem como? Não tem como mais. Me dá o meu leite de volta. Não tem como mais. Foi isso que o Senhor fez conosco. E eu fui aprendendo isso com o pastor Raimundo Nonato, com a Nova Aliança. E eu quero muito que você tenha revelação dessas coisas. Quando você for ministrado e quando você estiver passando, ou já tiver, se já passou e não teve, que possa ter a partir de agora. Vamos ler esse texto aqui, Salmos 78, verso 70. Eu quero falar sobre o chamado de Davi, bem rápido. Diz assim: também elegeu Davi, seu servo. Salmo 78, verso 70. E o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Meus irmãos, tudo isso que eu falei aqui tem um respaldo bíblico. E um respaldo, um deles é esse acerca do chamado de Davi. O texto diz que aquilo que aconteceu na história de Davi, que o Senhor tirou ele por detrás das malhadas. Ele estava lá servindo o seu pai, e o Senhor um dia mandou um profeta ir lá. Você conhece a história, não vamos demorar muito nisso aqui. E o Senhor disse: Davi, sai daí dessas ovelhas, que eu vou te chamar agora para ser o segundo rei da nação de Israel. Eu quero ir um dia lá em Israel. Quem quer ir em Israel aqui? Oremos pela paz em Jerusalém. Amém, irmãos? Eu quero ir lá. E eu vou lá em nome de Jesus. Você vai também. Diga amém. Você vai, toma posse aí, em nome de Jesus. Mas tem muitas pessoas que acham que o Senhor ungiu Davi agora de manhã, e de tarde ele já foi rei em Israel. Não foi assim. Ele tinha 17 anos quando recebeu o chamado, e o cumprimento da palavra demorou quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Então, nesse tempo, aconteceu aquilo que nós chamamos de processo. Deus te dá uma palavra hoje, mas essa palavra é possível que ela não aconteça já amanhã. Pastor, pode acontecer que amanhã já se cumpra? Pode. Depende de como a palavra veio. Mas quando se fala de um chamado para um ministério, para algo que Deus quer fazer grande, existe um tempo que Ele vai te preparar. Vai te preparar. Eu quero falar sobre essa jornada de Davi. Davi, nesses 20 anos, ele morou em 5 cidades, até a hora que se cumpriu. E cada uma dessas cidades que ele passou tem algo que fala muito aos nossos corações, porque a gente se identifica, porque a gente está vivendo algo semelhante. Você está comigo desse entendimento? Eu quero dizer que você tem sim palavra de Deus. E talvez você agora está dizendo: mas está demorando tanto. Mas por que ainda tem tantos processos ainda? Você precisa acalmar o seu coração e olhar para as Escrituras, porque tem casos semelhantes aos seus, mas que no final a palavra de Deus se cumpriu. Amém, irmãos? A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Queria que você fosse comigo até 1 Samuel 17, 28. 1 Samuel 17, 28. Vai projetar aqui? 1 Samuel 17, 28. Se for colocar aqui, ajuda bastante. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja.
Meus irmãos, a primeira cidade que Davi estava quando ele recebeu a palavra foi em Belém. E Belém, para quem não sabe, a palavra significa pequena casa de pão. E esse lugar, ele fala conosco de maneira muito específica, porque Belém fala de coisas pequenas. Davi estava ali cuidando de algumas ovelhas, e o texto que nós lemos diz que os seus irmãos fazem referência a isso. Com quem você deixou as poucas ovelhas do nosso pai para vir até aqui? Davi recebe essa palavra nessa cidade, e Belém fala comigo e fala conosco sobre nós sermos fiéis nas pequenas coisas. Você tem sido fiel nas pequenas coisas? Ou você acha que porque é pequeno, a gente pode levar de qualquer forma? Eu quero dizer para você que quando nós estamos fazendo coisas pequenas, Deus está projetando para nós um destino extraordinário. A obediência nas pequenas coisas é muito importante. Davi foi entregar marmitex para os irmãos, porque ele foi obediente ao seu pai. Seu pai disse: vai entregar marmitex para o seu irmão. Ele foi. E enquanto ele obedeceu, o Senhor estava preparando uma vitória extraordinária sobre Golias. Se você e eu formos fiéis nas pequenas coisas, Deus vai projetar coisas extraordinárias no futuro para as nossas vidas. Quem crê? Fidelidade nas pequenas coisas. Queria que você lembrasse disso. Seja fiel agora, nas pequenas coisas que você está fazendo. Eu me lembro que comecei fazendo recolha de carnê missionário, lá na igreja onde eu congregava. Eu tinha tempo, eu tinha uma bicicleta vermelha e eu ia atrás. Você pode ir buscar as ofertas para missões? Eu fui. E enquanto eu fui, ali o Senhor queimou no meu coração e me chamou para as nações. E é isso que eu estou vivendo hoje. Segundo lugar, o tempo já avançou. Segundo lugar, 1 Samuel 16, 19. Quando Deus chamou Davi em Belém, olha só: pastor, por que é que sempre eu estou fazendo a mesma coisa? Olha aqui para mim. É possível que, se você está fazendo a mesma coisa sempre e nunca avançou, escuta aqui, é possível que você ainda não foi aprovado nisso que você está fazendo e não passou para o nível 2, porque não foi aprovado no nível 1 ainda. Busque em Deus descobrir o porquê e faça os consertos necessários para Ele te levar para o nível 2. Davi, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, Saul, que era o rei de Israel, disse assim: mas que menino danado esse, que menino esforçado, que menino dedicado esse. Eu quero que venha trabalhar comigo e vai agora ser um dos meus arqueiros, vai vir para perto de mim. Olha só, de pastor de ovelhas. Naquele tempo, as famílias que tinham muita condição não deixavam os seus filhos serem pastores, porque não tinha glamour nenhum. Mas Davi foi aprovado sendo pastor, fazendo coisas pequenas, e Saul chamou ele, disse: vem trabalhar comigo. Olha só, meu irmão, se ninguém te vê, Deus está vendo. Eu aprendi com o pastor Júlio César, tem sido um mentor que eu tenho lido bastante sobre ele. O mundo diz assim: quem não é visto, não é lembrado. Mas isso é o mundo quem diz. Para Deus não funciona assim. Para Deus, Ele tira por detrás das malhadas e coloca aonde Ele quer. Basta que Ele veja. E se Ele vê, Ele vai te colocar no lugar que Ele quer. Não tem tubarão, peixada, filho prefeito, vereador, nada disso. Se Ele te achar aprovado em fazer algo, Ele vai te elevar de nível. Você crê nisso, sim ou não? Ele leva Davi para trabalhar como arqueiro do rei. E agora, outra lição que Davi nos dá. Davi fala muito conosco em muitas coisas. Davi vai ser arqueiro do rei. Sabe o que ele faz? Ele disse: olha, eu trabalho segunda, quarta e sexta com Saul, mas os dias de folga eu vou voltar para cuidar das ovelhas do meu pai. Você pode anotar aí, 1 Samuel 16, 19. Escuta só, tem pessoas que não sabem lidar com promoções. Quando começa a trabalhar, trata mal o outro. Quando começa a ser levantado, esquece de onde veio. Você já viu isso acontecer em algum lugar?
Paulo disse que ele soube lidar quando tinha e quando não tinha. Esse é um testemunho tremendo. Eu sei comer ovo, mas sei comer também nos melhores restaurantes de Imperatriz, do Brasil e das nações. Tem pessoas que quando as coisas estão bem, se lambuza e se perde. Tem pessoas que se perdem quando as coisas estão bem. Tem pessoas que se perdem quando as coisas estão mal. Davi voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. Olha que exemplo. Olha que lição tremenda. Quando o Senhor nos levantar, quando o Senhor nos elevar ao nosso nível, sandálias da humildade. Não podemos esquecer de onde nós saímos. A gente precisa saber reconhecer o valor das pessoas. Quem nos abriu as portas? Davi voltava. O texto diz, chamando, né? Esse é o texto que fala do chamado. Saul mandou chamar, mas ele voltava lá. A gente precisa. Isso aconteceu numa cidade chamada Gibeá. Olha o processo de Deus. Chamou ele em Belém, ele é levado a Gibeá, e a palavra ainda não tinha se cumprido. Ele ainda não era rei de Israel. E aí, quando Deus nos chama, existem tempos que são tempos que nós chamamos tempos da caverna de Adulão. Você pode anotar aí 1 Samuel 22, do 1 e 2. O Senhor disse, sai de Gibeá e vai para Adulão, que significa cova da dificuldade. Aprenda comigo aqui uma coisa. O fato de Deus te chamar para algo não significa que nesse trajeto não vai haver situações adversas. Pelo contrário. Você já pensou por que é que Deus, quando nos chama, Ele nunca fala do trajeto e só fala do final? Por que será? Por que é que Deus só fala do final e não mostra o caminho? É que se Ele mostrar o caminho, a gente vai recuar com medo. Se Ele falar que as pessoas vão te perseguir, que as pessoas vão fazer isso e aquilo, é provável que você trave e você não vá. E é por isso que Ele só fala do final. E o final é glorioso. Mas no meio do processo existe um tempo que são tempos de adversidade. Eu que estou pregando aqui, eu aqui, ó, pensava que o chamado de Deus por um tempo não ia mais acontecer comigo. Quem conhece a minha história sabe. Mas Deus é fiel e a sua palavra vai se cumprir. Quando eu chego na Igreja Nova Aliança, em 2010, o pastor Raimundo Nonato foi orar por mim. E ele foi orar e terminou, meu filho, é assim que ele fala, meu filho, quando eu comecei a orar por você, eu vi uma mão que vinha, você estava na fila, no meio, essa mão veio, tirou você do meio e colocou na frente. Eu disse, glória a Deus, pastor, se falou para o Senhor, vou fazer o quê? Eu vou acreditar, e vai acontecer o que Deus falou, sim ou não? Se Deus falou que tirou do meio da fila e colocou na frente, não fiz lobby, não balancei o coqueiro, fiquei só na minha vida. Fiz a IFOL em 2010. Quais são os trilhos que a igreja diz que eu preciso caminhar? Faça esse. Pastor Marcos Paulo foi meu discipulador. Faça esse concerto, aquele outro. Vá para a IFOL, fiz todos. Quem não fez a IFOL aqui, venda tudo e vá agora em janeiro. Vá agora em janeiro para a IFOL. Peça as suas férias para a IFOL. Vale mais do que comprar o seu carro, do que a viagem que você vai fazer. Vá lá fazer a IFOL. Como é? Olha, o pastor Lucas fez nas férias dele. Coloque as suas férias para janeiro. Venda picolé geladinho. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Davi foi chamado para ser rei. De repente se encontra num lugar que todo mundo estava com o nome no Serasa. Todo mundo estava desempregado, passando fome, vendendo almoço para comprar o jantar. Não dá um conflito? Dá, com certeza. Como é que me chamou para ser rei e eu estou agora num lugar que tem um monte de gente endividado? Bate um conflito às vezes. Mas Davi pegou o limão e fez uma limonada. De 40 e poucas pessoas desempregadas, ele fez o maior exército do planeta Terra. Uns homens guerreiros que com uma mão matavam não sei quantos. Está nos livros do Antigo Testamento. Você está enfrentando uma dificuldade?
acredite, as palavras de Deus estão de pé sobre você. O pastor Raimundo Nonato fala sobre estar atrasado. Se você está atrasado, faça os concertos hoje e a palavra vai vir e vai se cumprir. Todas as palavras. Você está só endividado, atrasado, enrolado, faça os concertos necessários e a palavra volta de novo. E você vai estar de novo vivendo o que Deus falou lá no início. O que é que Deus falou com você? Que a sua memória comece a despertar, para você anotar. Quando vier que você perceber que está em Adulão, não desista, permaneça. Depois de Adulão, Davi passou 7 anos de prova. Você está com quantos anos sendo provado? Quantos anos? Irmãos, tem hora que a gente percebe que a prova está passando, não é verdade? É muito bom quando você percebe que já está chegando no finalzinho. Ei, que glória! Irmãos, a prova vai passar na tua vida, diga amém. A prova vai passar e você vai permanecer, diga amém, irmãos. Depois que ele sai de Adulão, ainda a palavra não tinha se cumprido, o Senhor deu um comando para ele ir para Hebrom. A palavra Hebrom, no contexto de Davi, significa 10% do cumprimento da palavra que Deus falou. Olha só que coisa linda. Ele ainda não era rei. As pessoas dizendo: vai Davi, assume, vai Davi, mata esse infeliz. Davi disse: não é dessa forma. Deus tem os seus jeitos. As pessoas queriam que Davi avançasse o sinal. Eu já vi profetas dizendo: olha, não avance o sinal, não queime a largada. Tem pessoas que Deus já deu uma palavra, mas você precisa aprender esse princípio. 3 coisas precisam estar alinhadas para o cumprimento de uma palavra: tempo, modo e motivação. Talvez você já está no modo certo, mas não é o tempo ainda. Se avançar vai dar errado. Talvez você está no modo certo, mas no tempo certo, mas não está no modo errado. O modo e o tempo estão certos, mas a motivação e a intenção está errada. É possível que ainda não seja a hora de se cumprir a palavra. Davi chega em Hebrom e era 10% da palavra profética começando já a acontecer. Você já percebe o cheirinho daquilo que Deus falou começando a acontecer. No meu caso, quando chego na Nova Aliança em 2010, pastora Maria Saboia me liga, que hoje está em Garanhuns, tem nome a história. Pode vir aqui na Secretaria de Missões. Disse: a igreja falou sobre enviar missionários para a África. Você foi um dos nomes que foi citado. O que é que você diz sobre isso? Eu disse: eu vou. Porque no ano de 1910, aqui na Praça da Bíblia, junto com a Núbia, Eliel, pastor Abidenac, Deus já deu muitas palavras. E eu estava sendo vendedor numa comissão, ganhei 10 mil reais na comissão, para a glória de Deus. 10 mil reais. Eu disse: mas eu não nasci para ser vendedor. Deus me chamou para ser vendedor. Deus não me chamou para ser vendedor, me chamou para ser um instrumento nas suas mãos. Aprenda uma coisa: o chamado de Deus, ele tem 3 características. Ele é pessoal, irresistível e intransferível. É pessoal porque Deus chama pessoas. É irresistível porque enquanto você não entrar no que Deus falou, você não é realizado. Pode estar dando lucro, dinheiro, chegando as coisas, mas enquanto você não entrar na palavra que Deus falou, você não é realizado. E eu disse: eu abro mão do trabalho. Liguei para o rapaz e disse: bata as contas aí. Vou na hora. Nem falei com meu pai, disse: eu vou. Eu disse: o bonde está passando, é agora. E entrei na equipe para ir para Moçambique no ano de 2011. As palavras começam a acontecer. Davi em Hebrom, ele aprendeu a esperar o tempo certo. Aprenda esse time de Deus. Amém? O discernimento que nós precisamos. Eu oro muito para que nós tenhamos discernimento. Todo cristão precisa ter discernimento, porque tem hora, olha só como Jesus, ele tinha esse discernimento. Na hora de dormir, ele dormia, é o tempo de dormir, mesmo que chova canivete. Ele estava no barco, o mundo virado de ponta cabeça, ele estava dormindo. Mas na hora que era para estar guerreando, ele não estava dormindo. Lá em Getsemane, os discípulos dormindo, e ele disse: essa hora é hora de estar guerreando. Discernir quando é para dormir e discernir para quando está guerreando é um grande desafio.
Que o Senhor nos habilite, amém, irmãos? E em Sião, 2 Samuel 5, é aonde se cumpriu a palavra. Palavra é liberada em Belém, mas se cumpre em Sião. Há uma trajetória. Onde é que você está? Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar encerrando. Eu peço perdão, porque eu falei demais. Se você sente que tem um chamado, queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar.